Vamos começar a parte 2 da nossa aula 13, Ordem Social. A gente já falou das disposições gerais da Ordem Social, já falou das disposições gerais da Seguridade Social, que fala de saúde, previdência e assistência. Agora, nessa parte 2, a gente vai justamente falar de saúde, previdência e assistência de forma mais específica. Então, já vamos para a tela. Olha só, a gente parou aqui, né? Vamos para o artigo 196 e artigos seguintes que vão falar da nossa saúde, né? Então, o que diz o artigo 196? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Olha aqui a saúde como um direito social, tá? Que a gente já sabe que é um direito social. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos. Então, a saúde é a redução dos riscos de doença. A saúde não é tratar o doente. Claro, se tiver o doente, é tratar o doente. Mas saúde mesmo é não ficar doente, ok? Reduzir os riscos de doença, redução dos riscos de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e aí sim, recuperação quando há necessário, tá? Tipo, autoexplicativo esse artigo 196. Aí o 197 vai dizer que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a regulamentação, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, sobre regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, diretamente pelo poder público ou através de terceiros, né, os hospitais particulares, e também por pessoa física ou jurídica, né, de direito privado, ok? Então, a saúde, ela é pública, mas ela é também permitida, disponibilizada para a iniciativa privada. Aí o 198. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, que é o Sistema Único de Saúde, tá? Esse aqui é o Sistema Único de Saúde. Já foi citado em outro momento, na parte 1 da aula. Organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Vamos ver as diretrizes das ações e serviços públicos de saúde do Sistema Único. Descentralização com direção única em cada esfera de governo, federal, estadual, municipal e distrital. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, como no início da aula de agora a gente viu. Saúde é evitar os riscos de doença, então é prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, por exemplo, qual é a prioridade? Campanha de uso de preservativo, porque usando preservativo você evita doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas, ok? Também é preventivo, por exemplo, as campanhas de aleitamento materno. É uma campanha de saúde pública e é uma campanha preventiva, porque o aleitamento materno ele auxilia em vários aspectos, mas principalmente na saúde da criança, ok? Não só na alimentação, que também é importante, mas também na saúde da criança. As campanhas de imunização, certo? As campanhas de vacinação, gripe, sarampo, enfim, a febre amarela, quando chegou aqui para o Sudeste, as campanhas de imunização são preventivas, certo? Vamos vacinar para que as pessoas não fiquem doentes, certo? Evitar os riscos de doença. Para as doenças que não têm vacina, tipo dengue, campanha, né, de combate à dengue, não pode deixar água parada, não é lixo no quintal, garrafa de vidro para cima, garrafa, né, para cima, vidro ou plástico, tambores, pneus e etc. Não é? Coronavírus, tem vacina ainda? Não, nesse momento que eu estou gravando essa aula para você, não tem vacina ainda. Então, qual é a prevenção? Né? Distanciamento social, uso de máscara, higienizar as mãos, não levar a mão ao rosto, enfim. Então, isso tudo é atendimento priorizando a prevenção, porque saúde é não ficar doente. Participação da comunidade entra também como diretrizes. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, que a gente já viu na parte 1 da aula, com recursos do orçamento da Seguridade Social, ok? Recursos do orçamento da Seguridade Social, deixa eu marcar aqui para você, da União dos Estados, DF e município, além de outras fontes,
ok? Porque é o custeio da Seguridade e parte desse custeio da Seguridade vai para a saúde. Aqui é a parte dos percentuais dos entes federativos, né? A União, os estados, o DF e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre no caso da União, de receita corrente líquida no respectivo ente exercício financeiro, então no ano respectivo, não podendo ser inferior a 15%. Nos casos dos estados e DF, o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 155, eu não vou trabalhar a parte de impostos com vocês, então não vou me estender aqui, porque não vão perguntar, e dos recursos de que trata o 157, 159, inciso 1, a linha A, e incisos 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, ok? Então, o Estado arrecada, mas ele vai ter que deduzir logo, porque não é orçamento dele, o que ele tem que repassar para o município. A mesma coisa que o município. No caso dos municípios e do DF, quando age como município, porque veja que o DF está, o Distrito Federal, né? DF é o Distrito Federal, está no inciso 2, aí ele está se comportando como Estado, está no inciso 1, ele se comporta como município. O produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156, que são os impostos de esfera municipal, e dos recursos de que trata o 158 e 159, inciso 1, a linha B, parágrafo 3º. Então, a gente não vai aqui passar para esses outros artigos que eu não quero me estender em temas que não estão no nosso conteúdo, mas existem percentuais que, geralmente, quando cai questão, cai só do inciso 1, tá? Que já é certinho 15% da receita da União, tá? No caso dos municípios, aliás, parágrafo 3º, lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos estabelecerá os percentuais de que trata o inciso 2 e 3 do parágrafo 2º, os percentuais dos estados e DF, quando o DF se comporta como estado, e o percentual do município e DF, quando o DF se comporta como município. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos estados destinados aos respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, ok? Equilibrando para municípios que têm mais necessidade. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual e municipal, tudo isso é previsto em lei complementar, tá? Parágrafo 4º, os gestores locais, porque o inciso 4 foi revogado, tá? Então, parágrafo 4º, os gestores locais do Sistema Único de Saúde, do SUS, poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parágrafo 5º, aqui fala do agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, que é importante, né, para as ações preventivas de combate à dengue, zika, chikungunya, né? E está atuando com certeza agora nesse momento de coronavírus, né? 5º, lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes e o plano de carreira e a regulamentação das atividades do agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, ok? Competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, DF e municípios para cumprimento do referido piso salarial. O agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, quando ele surgiu, ele não surgiu como cargo de carreira. No momento, à medida em que foi verificada a necessidade mesmo desses agentes, eles passaram a ser valorizados por emendas, né? E a emenda 63 é a que coloca o agente comunitário de saúde e o agente de combate à endemia como cargo de carreira, tá? E não mais contratado, não mais temporário. Sempre quando a gente tem essa mudança, assim como aconteceu agora com o agente penitenciário, né? Que agora é polícia penal, essas mudanças servem para valorizar aquela carreira e fazer com que aquele servidor se dedique mais, fazer com que ele seja mais eficiente, o princípio da eficiência. Porque quando você pertence aos quadros, você tem uma carreira, você não vai ser mandado embora daqui a 6 meses, você vai se dedicar mais. Essa é a ideia, tá bom? Então, a Constituição fez várias mudanças. O agente de trânsito, 2 lá no 144, né, que é o agente de trânsito, naquela parte da segurança viária,
e o agente penitenciário, que é a polícia penal, não é? E um outro exemplo é aqui. Vamos lá. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41, que é lá da administração pública, e no parágrafo 4º do 169, que a gente não estuda, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou agente de combate a endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício, ok? A possibilidade, vou até deixar marcado aqui, de perda do cargo, certo? Quando descumprimento de exigências previstas em lei. Aí a gente vai falar no 199 da assistência à saúde prestada pela iniciativa privada, ok? Esse 199 fala só disso. Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Hospitais particulares prestam serviço público, certo? De natureza pública e estão autorizados a prestar esse serviço e cobram por isso, porque o artigo 199 permite. Mas não deixa de ser uma atividade, um serviço público fiscalizado pelos órgãos competentes. Aí vamos lá. Parágrafos. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, ok? Então, vai participar do SUS de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, ok? É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Não pode, tá? É vedada a participação direta ou indireta de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Essas ressalvas aqui é para pesquisa científica. Por exemplo, agora, nesse período agora de pesquisa da vacina para a Covid-19, a gente tem, sim, empresas de capital estrangeiro, laboratórios farmacológicos, né, investindo na assistência à saúde, mas porque a lei prevê, a pesquisa é liberada, ok? Mas, por exemplo, hospitais, não. A assistência à saúde direta, assim, para a população, não. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos. Olha só, aqui é o dispositivo que fala sobre doação de órgãos, sangue e tecido. Remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue, seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização, ok? É esse dispositivo que fala sobre a doação de sangue, órgãos e tecidos. A partir desse dispositivo, que é originário da Constituição de 88, é que a gente passa a ter a regulamentação. Quando eu falo do direito à vida, a aula que eu falo do direito à vida, geralmente eu cito isso, porque da regulamentação desse parágrafo, a gente teve ação direta de inconstitucionalidade, alegando inconstitucionalidade da lei de doação de órgãos, sangue e tecido, né? E que, na verdade, o Supremo entendeu que era constitucional, porque quando você tem doação de sangue, órgãos e tecidos, você tem, na verdade, o direito à vida sendo protegido, o direito de solidariedade sendo protegido, quem é pró-vida, né? Doa vida, por exemplo, doa sangue, é doador de medula, é cadastrado como doador de medula, tem nos seus documentos que é doador de órgãos, sangue e tecidos para o caso de morte, ou pode doar um órgão em vida, né? Que aí já, já tem que haver a compatibilidade, tem que haver um altruísmo mesmo, né? Eu tenho, por exemplo, na minha família, uma tia que doou um rim para um irmão, né, que precisava, eu tenho um tio que precisava de doação, e houve compatibilidade entre os irmãos e ela, né, num ato altruísta, doou um rim a ele. Ela continua plena, saudável, certo? Tem mais de 60 anos, faz atividade física, vive a vida dela normal, não mudou nada, certo? Porque tinha uma saúde plena dos rins, e ele, que não tinha uma saúde plena dos rins,
vive até hoje, mas ele ainda, né, ele não recuperou totalmente a saúde, porque esse rim era para ele ter uma qualidade de vida. Ele tem uma qualidade de vida mais limitada, não é? Mas, por exemplo, você pode doar sangue sem ter. Ela não teve limitação nenhuma, mas hoje ela tem um rim só, não é? Isso é um fato. Mas, por exemplo, doação de sangue, você doa sangue com 24 horas, você está com o seu sangue reposto no seu organismo, certo? Então, é um ato pró-vida e de solidariedade, tá bom? Então, vou colocar aqui, doação de sangue, órgãos e tecidos é constitucional. Inclusive, eu sou doadora de sangue, órgãos e tecidos, tá? Dou sangue regularmente e tenho nos meus documentos. Sou cadastrada como doadora de medula. Nunca doei medula, porque nunca foi necessário, nunca houve alguém compatível comigo necessitando. E está lá no meu documento, doadora de órgãos, sangue e tecidos. Ok. Vamos lá para o 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, vamos lá, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Olha só que o SUS não é só aquele hospital que você está vendo ali, não. Olha só o que o SUS faz no inciso 1. Controla e fiscaliza procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participa da produção de remédios, equipamentos imunobiológicos, olha só, as vacinas aí, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, porque é também saúde, né? A saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, então a capacitação de recursos humanos, os cursos e faculdades, certo? Porque a gente tem ainda uma carência muito grande de profissionais da saúde. O profissional da saúde ele é muito elitizado, não sei se você percebe isso. Não só médicos, mas principalmente médicos, ainda é muito elitizado. Quando você tem, por exemplo, uma maior formação de recursos humanos na área de saúde de um país, você vai ter uma demanda maior desses profissionais atendendo. A gente ainda não tem isso. É só um grupo pequeno. Aí, quando eu digo elitizado, é no sentido de que o acesso à formação em saúde, seja medicina, enfermagem, fisioterapia, é de difícil acesso. Não só porque é difícil, porque é uma carreira difícil, mas todos os cursos superiores são difíceis, certo? Mas porque há uma concorrência muito grande, por isso, certo? E há poucas vagas, e por isso só uma parcela consegue chegar. E isso afeta a gente. Porque se tivessem mais médicos, mais enfermeiros, mais fisioterapeutas, mais nutricionistas, mais dentro da rede pública, principalmente, a gente teria um atendimento maior, não é? Melhor, inclusive. Mas isso é uma questão muito mais macro do que só esse dispositivo, né? Participar da formação da política e da execução das ações de saneamento básico, no 4. Incrementar na sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. A gente tem um capítulo aqui que fala da ciência e tecnologia e inovação, tá? Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido seu teor nutricional como bebidas e águas para o consumo humano. Então, o Sistema Único de Saúde também participa da inspeção dos alimentos, não só se esse alimento está na validade, se está condicionado corretamente, mas o teor nutricional desse alimento, ok? Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. A gente vai chegar ainda na parte onde a gente vai estudar o meio ambiente, mas só para a gente saber, o meio ambiente, ele é segmentado em meio ambiente natural, que é o que a gente conhece classicamente, fauna, flora, ar atmosférico, enfim, qualidade da água. O meio ambiente urbano, que são as instalações urbanas, a questão da segurança pública, a questão do transporte público, tudo isso é meio ambiente urbano. Inclusive, a maior parte da população não vive no meio ambiente natural, a maior parte da população vive no meio ambiente urbano. Arborização, sinalização de trânsito, mobilidade urbana com transporte público adequado, o desenho arquitetônico com calçadas que deem para a gente andar, não só a Karina andar, mas uma senhora idosa, um cadeirante, uma mãe com
com um filho com carrinho de bebê, uma grávida com um bebê no colo, entendeu? Esse monte de calçada com um monte de obstáculo, isso fere o teu direito fundamental de viver num meio urbano adequado. Olha só a viagem, né? Uma viagem, gente. A questão da segurança pública, a iluminação pública, porque uma via iluminada para você andar à noite, sair do trabalho, sair da faculdade, vou andar 4 quarteirões até chegar ao meu ponto de ônibus, ou do ponto de ônibus até minha casa, certo? A falta de iluminação pública, ela reflete na segurança pública, uma coisa básica, não é? Mas, infelizmente, é isso. Então, todos esses aspectos que eu estou citando aqui para você, é meio ambiente urbano. Aí a gente também tem o meio ambiente histórico e cultural. Nós somos um país continental. O Brasil é um país... Pensa no tamanho do Brasil. O Brasil é continental. E nós temos diversidade histórica e cultural. Nós temos sotaques diferentes, nós temos gírias diferentes, tudo isso faz parte da nossa cultura. Nós temos histórias diferentes da formação dos povos que chegaram aqui e colonizaram e ocuparam as diferentes áreas do Brasil. A gente tem comidas típicas diferentes, a gente tem músicas regionais diferentes, a gente tem modos de pensar, de viver. Até a mesma palavra pode ter significados diferentes, a mesma gíria pode ter significados diferentes nas regiões. E tudo isso é meio ambiente histórico e cultural, ok? Que o chamado multiculturalismo vai nos identificar como brasileiro, todo mundo, mas vai nos diferenciar dentro de cada região, e isso faz parte do meio ambiente histórico e cultural. Se você pensar, por exemplo, a ação popular protege o patrimônio histórico e cultural, protege o meio ambiente natural, ok? E meio ambiente do trabalho, ok? Que é na evolução das segmentações do meio ambiente, o meio ambiente do trabalho é o mais recente, tá? Mas quando você pensa em meio ambiente, é tudo isso aqui. Não é só o meio ambiente natural, fauna, flora, mico-leão-dourado, enfim, extinção dos animais, que são importantes, sim, tá? Mas que não é só isso, tá bom? Vamos lá? Saímos de saúde e entramos em previdência social. Aí a gente vai falar um pouquinho, vai repetir um pouquinho as argumentações que a gente fez da parte 1, que as disposições da Seguridade Social, elas anteciparam algumas coisas aqui dessa previdência. A Constituição é meio repetitiva nisso, tá? Então vamos lá. A previdência, olha só, a saúde, que foi o primeiro que a gente estudou, ela é para todos, independentemente de contribuição. A previdência é só para o contribuinte ou seu dependente econômico. Então, vamos lá. A previdência, né? A previdência social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social. Presta atenção, meu amigo. A gente trabalhou o regime próprio de previdência social, a gente já viu isso na aula de administração pública e já viu isso na primeira parte dessa nossa aula. O regime próprio de previdência social é para o servidor ocupante de cargo público efetivo. Onde eu estudo regime próprio? Lá na administração pública. Artigo 37, 38, 39, 40, certo? É lá que você estuda. Especificamente o 40, né? O 40, 41, certo? Fora o servidor público efetivo, ocupante de cargo público efetivo, todos os demais que exercem atividade remunerada caem no regime geral de previdência. E esse ponto aqui, essa previdência que a gente está falando, é do regime geral de previdência. A gente está estudando a parte do regime geral, dos demais trabalhadores. Quem complementa o regime próprio de previdência é a Lei 8112, no âmbito federal, e os regimes jurídicos estaduais e municipais em cada estado ou município. Quem complementa essa parte aqui do regime geral de previdência são as leis 8212 e 8213, que são as leis do direito previdenciário, né? A lei do custeio e a lei do benefício. Vamos lá? A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Na aula de administração pública eu falei desses regimes básicos. Exerceu atividade remunerada, você automaticamente está afiliado a um regime geral, certo? Então, é filiação obrigatória e você tem que contribuir. Se você não se inscreve e não contribui, aí você que está errado. Não é a regra que está errada, é você que está errado.
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. A palavra atuarial tem a ver com seguro, certo? Por isso que primeiro tem que ter o custeio. Por isso que quando eu falo das leis, eu falo 8213, 8212 e 8213. Custeio, a 12, 8212. Benefício, a 8213. Porque primeiro tem que ter custeio, primeiro tem que bancar, para depois pagar. Entendeu? Esse é o equilíbrio financeiro e atuarial. Pagar o suficiente que dê para pagar o benefício. Custear o suficiente a ponto de poder pagar o benefício. Tá? E atenderá na forma da lei a, inciso 1, cobertura dos eventos de incapacidade temporária. Vou citando aqui, tá? Incapacidade temporária é a pensão, é o auxílio-doença. Tem o auxílio-doença e tem o auxílio-doença acidentário, ok? Ou incapacidade permanente. Essa aqui já é a antiga aposentadoria por invalidez. Lembra que eu falei na primeira parte da aula e falei lá na aula de administração pública? A nomenclatura mudou, já não é mais aposentadoria por invalidez. É a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho e idade avançada. A idade avançada é a aposentadoria mesmo, tá? Não é por incapacidade, é porque ele já está na idade de se aposentar. Proteção à maternidade, especialmente a gestante. E aí tem o salário maternidade. Proteção ao trabalho em situação de desemprego involuntário, é o seguro-desemprego, que não, apesar de estar aqui, não é custeado com recursos da Previdência, é custeado com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, apesar de estar aqui, quando você vai estudar a legislação previdenciária, não é o dinheiro da Seguridade que custeia o seguro-desemprego. Salário família e auxílio reclusão para dependentes dos segurados de baixa renda. Meus amigos, pelo amor de Deus, vamos aprender uma coisa. Auxílio reclusão, ele é um benefício previdenciário que é pago ao dependente do trabalhador de baixa renda que cometeu um crime, foi processado, julgado e condenado e está cumprindo a pena em regime fechado ou semiaberto, num regime que ele não consiga trabalhar. Entendeu? Então, vamos acabar com essa história de que os traficantes, por exemplo, estão presos e as mulheres, no plural, como se o direito brasileiro reconhecesse a bigamia. Tá? Cadê? Onde está? Me mostra a lei que o direito brasileiro reconhece a bigamia, meus amigos. O cara pode até ter mulheres, né? Ou a mulher pode até ter homens, mas ele só vai ter um como formal, certo? Então, me diz uma coisa, esse traficante que você está falando aí, está contando a história que disseram, que está preso, ele contribuía para o INSS? Contribuía? Tipo empresário do tráfico? É assim? Porque, meu amigo, se ele contribuía para o INSS, ele tinha que contribuir, porque tem um formulário, né? Tu tem que escolher qual é a atividade. Ele então inventava. Ele tinha, então, um negócio de fachada. Aí o INSS, tipo, foi enganado, mas pelo menos ele contribuía, entendeu? É essa a realidade do cara que está cumprindo pena, que veio do mundo do crime? Ou ele, na verdade, vivia totalmente à margem do mundo do direito, né? Cometendo crime, não contribuía e ele foi preso e está cumprindo pena? Porque, meu amigo, se ele não contribuía, olha o que a gente aprendeu no início da aula, da parte 1 da aula. A previdência é para o contribuinte ser o dependente econômico. Se o cara não contribuía, gente, a mulher ou as mulheres dele não vão receber. Entendeu? Agora, quem é que está nessa situação aí? É o operador de caixa do supermercado, lá do supermercado Guanabara, que ganha lá, eu não sei qual é o piso salarial do operador de caixa, mas digamos que o piso salarial dele seja um salário mínimo ou um salário e meio, está dentro da baixa renda, porque tem que estar dentro da baixa renda, tá? Tem uma tabela do INSS que coloca 2 faixas de baixa renda, que eu não vou trazer para você, porque isso é direito previdenciário. Eu só estou explicando para você entender a situação. Vamos colocar 2 sujeitos. Um gerente de banco e o operador de caixa de supermercado. Tá? Os 2 são trabalhadores da iniciativa privada e os 2 contribuem para o INSS, Regime Geral de Previdência. Então, aqui. Aí, só que o gerente de banco ganha, tipo, R$10 mil, e o operador de caixa de supermercado ganha um salário mínimo. Vamos colocar assim.
Quem está na baixa renda? O operador de caixa de supermercado. Então, de cara, os dois têm 2 filhos menores, ok? Qual dos dois recebe salário e família? Porque o inciso 4 fala salário, família e auxílio reclusão. Deixa eu explicar logo as duas coisas de uma vez. Qual dos dois recebe salário e família por dependente? O trabalhador de baixa renda, ok? A gente até já falou de salário e família lá na aula de direitos sociais. Então, o operador de caixa do supermercado, ele ganha salário família, tipo, menos de R$30, gente, é um valor irrisório. Mas ele ganha por dependente até a idade lá do direito previdenciário. Mas o cara que é gerente do banco, ele não vai receber porque ele não ganha baixa renda, tá bom? Aí vamos lá, esses 2 caras, os 2 se meteram numa briga de trânsito, certo? Sem querer, sem intenção nenhuma, mas tipo, perderam o controle e meteu a porrada no outro cara, né? Enfim, e acabou matando o outro cara, certo? E aí houve processo criminal, não vou entrar aqui em detalhes do processo criminal, tá? Estou aqui inventando uma história bem superficial para dizer que os 2 foram condenados. E os 2 vão cumprir pena na cadeia, ok? Então, esses caras vão parar de trabalhar e vão parar de sustentar os seus filhos. O que essa Constituição fala e o que é regulamentado a partir disso? O que tem baixa renda, a Previdência vai pagar o auxílio reclusão, um valor do auxílio reclusão, ok, que está lá tabelado, mas que o máximo é um salário mínimo, até menos às vezes, porque tem 2 faixas também, vai pagar auxílio reclusão para o conjunto de dependentes do trabalhador de baixa renda. Então, esse cara aqui, que é operador de caixa do supermercado, que cometeu um crime, ele não é, tipo, ele é réu primário, mas enfim, deu tudo errado no processo dele e ele foi para a cadeia, tá? Porque se ele estiver podendo trabalhar, não tem auxílio reclusão, tá? Ele foi para a cadeia. Então, o que vai acontecer? Como ele ganha baixa renda e era contribuinte do INSS, o conjunto de dependentes dele vai receber o salário, o auxílio reclusão, conforme a tabela lá da Previdência. Então, qual é o conjunto de dependentes dele? Os 2 filhos menores e a esposa. Então, é um salário mínimo? É um salário mínimo para os 3, não é um salário mínimo para cada um. Ah, cara, mas ele tinha uma amante. Problema da amante, porque o direito brasileiro não reconhece 2 mulheres, tá bom? E esse aqui, o gerente do banco, o que acontece com ele? Ele vai cumprir a pena e a mulher dele com os filhos é que se virem, certo? Por quê? Porque ele não ganha baixa renda, ok? Entendeu? Então vamos parar com essa lenda urbana de que, meu Deus, uma vez de tantos alunos me falarem sobre isso, nessa época eu estava com uma turma de previdenciário, tá? Que às vezes, de vez em quando, no histórico de professor, eu já dei aula de outras disciplinas. Algumas eu dei aula há muitos anos, como conhecimentos bancários, mas previdenciário eu não dei muitos anos de aula, não. Mas, vez ou outra, me pediam e eu preparava módulos e dava módulo de aula. E aí os alunos falavam sobre isso. Aí eu fui pesquisar no INSS, no site do INSS, que tem isso, no site da Previdência, qual era o percentual de auxílio reclusão. Tipo assim, de gasto da Previdência é menos de 1% de gastos da Previdência com benefício vai para o auxílio reclusão. E aí eu fui olhar também no sistema penitenciário qual era a população, assim, também irrisória. Tipo, não chega nem a 5% da população carcerária. A maior parte da nossa população carcerária é uma população que não teve oportunidade de se escolarizar, a maior parte, tá? Não estou dizendo todos, não teve oportunidade de se escolarizar e ter um emprego regular. Alguns até tiveram trabalho, mas não era um trabalho com carteira assinada, entendeu? Tiveram até trabalho lícito, mas era um trabalho irregular, era bico, entendeu? Então, toda essa população que tá no cárcere e que veio toda marginalizada desde a sua origem, desde o seu nascimento, os familiares não recebem auxílio reclusão, entendeu? Então, aquele traficante que fulano disse, o jornalista, que às vezes até a TV desinforma, até a imprensa às vezes faz esse desserviço, né? Ah, que o traficante, as mulheres dele estão recebendo. Não tem nenhuma mulher dele recebendo, porque primeiro ele não foi contribuinte, a maioria deles, tá? A não ser que ele realmente tivesse um comércio, ele era dono de uma boate, era um empresário e, por camuflado, ele fazia tráfico. Aí sim, tá? Beleza? Então vamos seguir.
Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou ao companheiro, ao seu dependente, observado o disposto do parágrafo 2º, que a gente já vai ver. Pensão por morte é para o dependente. Então, o que é para o dependente? Salário família, auxílio reclusão e pensão por morte. Todos os outros benefícios são para o próprio contribuinte, entendeu? É vedada a adoção, isso aqui é novidade da reforma da Previdência, tá? É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada nos termos da lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão da aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Isso aqui a gente já viu, tá? Na aula de administração pública. Com deficiência previamente submetido à avaliação psicossocial realizada por equipe multidisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou econômica. Tem que ser real mesmo essa exposição, tá? Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho terá valor mensal inferior ao salário mínimo. O salário de contribuição, gente, é a base de cálculo que a gente usa para o trabalhador contribuir. Ele está inserido dentro da tua remuneração, tá? Mas nem tudo que você ganha de remuneração é visto como salário de contribuição. Isso é direito previdenciário puro, tá? Não é constitucional, mas deixa eu tentar te explicar. Eu ganho 5 mil. Só que desses 5 mil, R$ 1.000 corresponde a um adicional para alimentação. Então, esses R$ 1.000 não é remuneração pelo trabalho. Não é pelo meu trabalho. Então, quer dizer que eu só vou comer se eu trabalhar? Se eu não trabalhar, eu não como? É isso? Né? Às vezes é. Mas entende? Deixa eu tentar te explicar melhor. Dos R$ 5.000 que eu ganho, R$ 1.000 é como se fosse ticket de alimentação, mas vem em dinheiro. Então, esses R$ 1.000 é para eu trabalhar. Entendeu? A retribuição pelo meu trabalho é 4 mil. Então, o meu salário de contribuição é calculado em cima de 4 mil, não em cima de 5, apesar da minha remuneração ser 5. Vou colocar outro exemplo. Eu ganho 5 mil. R$ 1.000 pela alimentação. R$ 500 é vale combustível em dinheiro, porque eu uso o carro da empresa e preciso abastecer. E R$ 500 é tipo um adicional de gastos extras. Eu tenho que pagar pedágio, eu tenho que pagar gorjeta de guardador de carro. Então, eu tenho de R$ 5.000, R$ 2.000 não é retribuição pelo meu trabalho, certo? É remuneração para que eu consiga trabalhar, porque o meu trabalho é visitar clientes na rua, entendeu? Então, eu uso o carro da empresa, eu abasteço com combustível e eu tenho que pagar pedágio, porque eu ando pelas cidades aqui do Rio de Janeiro, e eu tenho que pagar guardador, pagar estacionamento para colocar o carro que é da empresa. Então, esses R$ 2.000 não é para mim. Eu vou usar esse dinheiro durante o mês todo. Então, apesar da minha remuneração ser 5, o meu salário de contribuição vai ser calculado em cima de 3, que realmente é o dinheiro que eu recebo pelo meu trabalho. Entendeu o raciocínio? Então, eu estou colocando de maneira bem simples, mas é isso que quer dizer, olha, nenhum benefício, o salário de contribuição é isso, é o que você realmente recebe, é a base de cálculo sobre aquilo que você recebe pelo seu trabalho. Então, não entra ticket de alimentação, não entra vale transporte, não entra alguns empregados recebem um vale combustível, não entra nada disso, tá? Então, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. No exemplo, eu coloquei até 3 mil, o salário mínimo é menor que isso. Então, está tudo bem esse exemplo. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, pessoa participante de regime próprio de previdência. Vamos lá falar disso aqui. Quem é a pessoa participante de regime próprio de previdência? É o servidor público. Vou até colocar aqui. Esse cara aqui
é o servidor efetivo. Na verdade, não existe servidor efetivo, tá? É servidor ocupante de cargo público efetivo. Tá? Tá aqui, servidor efetivo. Aí você sabe que é servidor ocupante de cargo público efetivo. Então, se ele é servidor ocupante de cargo público efetivo, ele já é participante do regime próprio de previdência. Ok? Então, é vedado a ele participar do regime geral de previdência na qualidade de segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? Do RGPS. Quem é esse cara, meu Deus? Quem é? Quem é? Opa. O segurado facultativo é aquele que, vou olhar para você, depois eu anoto. É aquele que não exerce atividade remunerada, porque se o cara exerce atividade remunerada e não é servidor público, ele é segurado obrigatório do regime geral. Se ele é servidor público efetivo, ele é obrigatório do regime próprio. Se ele trabalha, né, exerce atividade remunerada, mas não é servidor efetivo, ele vai cair no regime geral, como segurado obrigatório. A filiação é obrigatória. Ele pode até desobedecer, mas ele não é livre para não se inscrever. Então, e quem é esse segurado facultativo? É aquele que não exerce atividade remunerada, mas quer se aposentar. Lembra da universalidade da cobertura e do atendimento, que era um dos objetivos lá da Seguridade, lá do início da parte 1 da nossa aula? Deixa eu até abrir aqui para você olhar para mim. Lembra a universalidade? Então, pensa, por exemplo, numa dona de casa. Coitada da dona de casa, tá? Trabalha pra caramba e não é remunerada pelo trabalho. Então, ela não exerce atividade remunerada. Ela exerce atividade, mas não remunerada. Será que ela não tem direito um dia de se aposentar? Será? O que a Previdência fez? Ela criou a figura do segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada, mas ele quer contribuir para a Previdência. Então, ele declara uma renda, certo? Ele declara uma renda e, a partir dessa renda, ele vai calcular a contribuição, certo? E aí ele contribui todo mês. Quando chegar o tempo de contribuição combinado com a idade, ele vai se aposentar, entendeu? Então, é esse que é o segurado facultativo. É aquele que não é efetivo, não é? Então, não é regime próprio, e não exerce atividade remunerada no regime geral. Mas quer entrar no regime geral. No regime próprio, ele não pode entrar se ele for concursado, efetivo. Então, ele vai entrar no regime geral como? Como segurado facultativo. Quer ver um outro exemplo de segurado facultativo? O cara que ganha, mas não trabalha. Como assim, Karina? Gente que vive de renda, gente que vive de herança, gente que vive, sei lá. Eu tenho um amigo, nem tenho muito mais contato com ele, mas eram 3 irmãos. Eles eram filhos de prático de navio, entendeu? O pai dele era podre de rico, o pai dele faleceu, mais ou menos jovem ainda, e deixou assim muitos imóveis, e deve ter deixado dinheiro também. Eu só sabia dos imóveis, não sabia de detalhe de dinheiro, para os 3 filhos, né? Então eu conheci os 3, mas um era mais meu amigo. E ele tinha, na época, acho que era 18 imóveis, mas não era assim, tipo, apartamento de 2 quartos, não. Era casa pegava um quarteirão inteiro, uma esquina inteira, que era alugada para a empresa, galpão, que era alugado para a empresa. Tinha uma casa que era alugada para uma clínica, tipo, praticamente um hospital, assim, enorme. E aí, o que ele fazia, gente? Não, acho que ele é ainda, surfista. A vida dele era ficar procurando vento, a gente brincava, né? Onde tinha vento, ele ia atrás. Ele ganhava dos aluguéis, tinha uma imobiliária, uma empresa que administrava os bens dele, e ele não fazia nada. Ou seja, tem a dona de casa, que trabalha, mas não ganha, e tem o surfista herdeiro, que ganha, mas não trabalha. Entendeu? Os 2 não são obrigados a se filiar à Previdência, regime geral. Mas, se eles quiserem, eles podem como facultativo. Entendeu? Então, vamos lá colocar no nosso quadro aqui. Olha só, quem é o segurado facultativo do RGPS? É aquele que não pertence
pertence ao RPPS, obviamente, porque se ele é servidor efetivo, certo? Ele já é segurado obrigatório do RPPS. E não exerce nenhuma atividade remunerada. Ok? Aí eu vou colocar 2 exemplos. Exemplo, a dona de casa, certo? Ih, gente, acho que dona de casa tem hífen. Vou ficar em dúvida. Mas eu acho que tem hífen. Novo acordo ortográfico. Grazi me salva. Novo acordo ortográfico, por favor. A dona de casa. Para não ficar feio, vou colocar assim. A mãe de família. Mãe de família não tem. Não tem hífen, pronto. Aí eu me livro da obrigação de olhar ali, mas eu acho que tem hífen. A mãe de família que cuida da casa e dos filhos, mas não é remunerada, ficou até melhor, remunerada por isso. Trabalha, mas não é remunerada. Ok? É um exemplo. E o exemplo 2, aquele herdeiro que vive de renda. Ganha, mas não trabalha. Os dois podem se inscrever no INSS como segurado facultativo. Estou praticamente dando uma aula de previdenciário para vocês, gente. Então, vamos colocar isso aqui no quadradinho? Vamos? Tchuki, tá? Então, é vedada a filiação ao regime geral de previdência na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência. Só pode ser filiado como segurado facultativo quem é segurado quem se enquadra no conceito de segurado facultativo. Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. É assegurada a aposentadoria em regime geral de previdência nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. 65 anos de idade se homem, 62 de idade se mulher, aumentou a idade para mulher, né? Observado o tempo mínimo de contribuição. 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais. Rural continuou mais baixo, tá? E para os que exercem atividade em regime de economia familiar, a pequena propriedade rural, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Os requisitos de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para quem? Para o professor que comprove tempo efetivo de exercício nas funções de magistério de educação infantil e no ensino fundamental e médio. Ensino superior não entra, tá? E tem que ser o tempo todo nesse tipo de magistério, tá? Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral e os regimes próprios de previdência. Isso é você, quando passar no concurso para a Polícia Civil, o tempo que você já tem do regime geral vai ser elevado para a Polícia Civil. Assim como o concursado que larga o seu cargo para empreender, para montar um negócio próprio, ele leva também, tá? Observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. O tempo do serviço militar exercido nas atividades que trata o 42, que é o militar do Estado, e 142, que é o militar federal, e 143, que é o militar federal também, e o tempo de contribuição do regime geral de previdência ou do regime próprio de previdência terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuições referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência e pelo setor privado.
Aqui é uma novidade da reforma da Previdência, o setor privado meio que custeando, né, os benefícios decorrentes de acidente de trabalho, tá? Isso é uma novidade, a lei previdenciária vai detalhar, não é importante aqui para a nossa aula. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão nos benefícios, nos casos na forma prevista em lei. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária de alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Esse parágrafo 12... a redação desse parágrafo 12 ela foi dada pela emenda da reforma da Previdência, mas já existia essa previsão, tá? Do trabalhador informal, do camelô, né? Vamos usar o termo mais comum, e da dona de casa, entendeu? Então, isso já existia. Eles têm alíquotas menores, amparadas pela lei previdenciária, olha, dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico e no âmbito de sua residência, não é a diarista, não é? Que a diarista é contribuinte individual de baixa renda, aqui é a dona de casa mesmo, tá? A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo, porque se eles têm baixa renda, eles não vão declarar que ganham 5 mil, eles vão contribuir com base no salário mínimo, inclusive um percentual bem menor, e eles vão receber um salário mínimo de aposentadoria. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício, tá? Para efeito de concessão de benefícios previdenciários de contagem recíproca. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários, ok? Como assim, Karina? Pode acumular benefícios previdenciários? Alguns podem, tá bom? E aí isso vai estar em lei. Os empregados dos consórcios públicos, de empresas públicas, de sociedade de economia mista, de suas subsidiárias, serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Porque eles, apesar de serem, certo? Apesar de pertencerem ao RGPS, esses caras aqui, certo? Empregados públicos, né? Integram a administração pública indireta. Então, vai seguir as regras do artigo 40, ok? Aqueles lá da administração pública que a gente estudou, certo? Artigo 201, parágrafo 16. Tá? Artigo 202 agora. O regime de previdência privada de caráter complementar, olha só, agora a gente vai para o regime de previdência privada, tá? De caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Presta atenção. A gente falou dos regimes básicos de previdência, tá? Olha só. Regimes básicos de previdência. Os regimes básicos de previdência, eles são RGPS, aliás, RPPS, tá? E RGPS. Regime próprio de previdência e regime geral de previdência, tá? A gente já sabe de quem é quem, né? Regime próprio é servidor efetivo e o restante vai para o regime geral. Eles têm caráter contributivo e filiação obrigatória, tá? Exerceu atividade remunerada não tem saída, você vai ter que pertencer a um dos regimes básicos de previdência. Só que existe também os regimes complementares de previdência social. Esses não são básicos, esses
vão complementar, certo? E esses, eles têm caráter, certo? Eles têm caráter contributivo? Sim. Mas a filiação é facultativa. E é disso que o artigo 202, vai falar. Tá bom? Então, vamos fazer um quadradinho aqui. Tá? É isso aqui, olha. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência, certo? Será facultativo baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. A gente tem entidades fechadas, certo? Entidade fechada e entidade aberta de previdência complementar. Tá? Só para a gente falar que também tem 2 tipos, tá? Parágrafos. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão dos respectivos planos, no mínimo, né? Tem que conceder as informações. As contribuições do empregador, os benefícios e contribuições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato do trabalhador, porque não é obrigatório, tá? O contrato de trabalho dos participantes, assim como vou colocar aqui, verdinho. Assim como a exceção dos benefícios concedidos não integra a remuneração dos participantes. É vedado o aporte de recursos de entidade de previdência privada pela União, Estado, DF, municípios, suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador. Isso aqui cai muito, tá? Essa ressalva. Situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Lei complementar disciplinará a relação entre União, Estado, DF e município, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas, controladas direto ou indiretamente, quando patrocinadores de planos de previdência, planos previdenciários de entidades de previdência complementar. Eu vou voltar lá para cima, tá? Para explicar um detalhe para você. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplica-se no que couber às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios e entidades de previdência complementar. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros da diretoria, aqui achei, era isso que eu queria mostrar para você, das entidades fechadas de previdência complementar, instituída pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Volta lá para cima, tá? Regime básico de previdência privada, previdência social, perdão. Você já sabe, tá? RPPS e RGPS. Se o trabalhador quiser receber com um pouco mais de benefício, ele pode fazer ele pode entrar no regime complementar de previdência. Só que o regime complementar de previdência, ele é facultativo, tá aqui, filiação facultativa. Esse regime complementar de previdência, ele tem entidades fechadas. O que é uma entidade fechada de previdência complementar? É aquela que é fechada para um determinado grupo de sujeitos, grupo de empregados, grupo de servidores. Então, por exemplo, a Petros, da Petrobras, ela é uma previdência complementar fechada só para empregados da Petrobras. Eu não posso participar da Petros, ok? Então, todos esses parágrafos que eu li para você aqui, ele fala justamente de como é que vai ser a gestão desse fundo de previdência, também é chamado fundo de previdência. Como é que vai ser a gestão desse fundo de previdência, quem pode participar, quem não pode, como é que vai ser a fiscalização. Então, por exemplo, tradicionalmente, Banco do Brasil, os empregados do Banco do Brasil têm seu fundo de previdência, empregados da Caixa Econômica, cada um tem o seu, tá? Empregados da Petrobras, que é a Petros,
Agora, né, com essa reforma da Previdência, os servidores públicos também terão. Alguns órgãos públicos, os servidores já têm o seu fundo de pensão, mas a tendência é aumentar, ok? Então, essas aqui que a gente leu, os parágrafos, são informações da Previdência, da entidade fechada de Previdência Privada. A entidade aberta, ela é aberta para todo mundo. Sabe qual é a entidade aberta de Previdência Privada? É a entidade que tem um CNPJ diferente, não é? Mas é do grupo empresarial, por exemplo, Itaú. Se eu chegar numa agência do Itaú e quiser fazer uma previdência privada, eu faço, não faço? Itaú, Bradesco, Santander, eu não posso fazer, até a própria Caixa Econômica, eu não posso fazer uma previdência privada? Posso, mas essa vai ser aberta. A previdência privada aberta, ela é aberta para qualquer pessoa, entendeu? Ela não é só para um grupo de servidores ou empregados, é essa a diferença, tá bom? Tem outras diferenças também, que é quando você benefício definido, contribuição definida, mas isso aí já é muito direito previdenciário, tá? Então, a gente já pode descer para assistência social, ok? Assistência social, gente, é o dos direitos dos três, né? Saúde, previdência e assistência. Ela é o mais recente, tá? Ela é para o necessitado, independentemente de contribuição, e na evolução dos direitos da Seguridade é o mais recente. Por isso ainda ela está num momento ainda de adequação, de aceitação, inclusive. O Estado já tomou para si, mas às vezes os políticos que estão lá representando o Estado não aceitam. Aí você tem vários embates no âmbito do Congresso, no âmbito da execução de políticas públicas, para que essa assistência seja plena, né? Essa assistência social seja realmente plena. Mas vamos lá ver o que a Constituição fala sobre ela. Da assistência social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Está vendo aqui? Independentemente de contribuição, é quem necessitar. E tem por objetivo proteção da família, maternidade, infância, adolescência e a velhice. Amparo às crianças e adolescentes carentes. Promoção da integração ao mercado de trabalho. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, as pessoas com deficiência, né? E promoção de sua integração à vida comunitária. Garantia de um salário mínimo mensal, de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência. Foi o exemplo que eu iniciei lá na parte 1 da aula. A pessoa portadora de deficiência é o idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, que é o benefício de prestação continuada, né? Que a pessoa diz assim, o fulano é idoso, não contribuiu e é aposentado. A aposentadoria dele é um salário mínimo. Não, provavelmente, se ele não contribuiu, meu amigo, ele não é aposentado. Ele recebe assistência aqui do inciso 5, tá? Que está na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social. 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos, olha só os recursos, certo? De assistência, recursos do Orçamento da Seguridade, previsto lá no artigo 195, que a gente já viu, além de outras fontes, e organizada com base nas seguintes diretrizes. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas das esferas estadual e municipal, bem como entidades beneficentes e de assistência social. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. Aí o parágrafo único diz que é facultado aos estados e ao DF vincular a programas de apoio à inclusão e promoção até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente a investimentos ou ações apoiados, ok? Então, aqui, por exemplo, como a assistência social ela é muito nova, a gente tem o quê? Diretrizes no 204 e objetivos no 203, só isso. E os objetivos têm um detalhe a mais, né? Fala um pouquinho da proteção à família, e você tem, por exemplo, a assistência. Deixa eu até abrir para você me ver. Além dos planos dos benefícios de prestação continuada, na assistência você tem, por exemplo,
a proteção à família, ao idoso, à criança, famílias em condição de risco, crianças que sofrem violência doméstica, violência sexual, mulheres que sofrem violência, idosos que sofrem violência doméstica. Então, a assistência social nesses objetivos, só com esses objetivos ela já abrange várias situações de risco social, certo? Crianças expostas à exploração sexual, não só a violência sexual doméstica, mas a exploração sexual, a exploração do trabalho infantil, a exposição ao uso e ao tráfico de drogas. Então, assim, é importante que esse elemento da Seguridade Social, que é a assistência social, que é novo, que ele seja mais desenvolvido pelo Estado, ok? E quando eu digo Estado, é que os governos que representam o Estado pensem nessas políticas públicas, porque elas vão refletir lá na frente em outros encargos da ordem social, ok? Que vão refletir na saúde, que vão refletir na segurança, que vão refletir na saúde mental dessas pessoas, né? A saúde psicológica, enfim. É um elemento da seguridade ainda muito novo, pouco explorado na Constituição e que carece de muita regulamentação ainda, tá bom? Então, eu vou encerrar a parte 2 da nossa aula. Clica no link da parte 3, que a gente vai ver educação, cultura e desporto, tá bom? A gente vai quebrar essa aula em várias partes, tá bom? Então, tchau, tchau. Clica no link aí.